Hoje, em Rompendo o Silêncio, vamos celebrar o amor. Vamos falar sobre seu significado e importância. já vamos começar. Bem-vindo de novo ao Rompendo o Silêncio, no nosso segunda parte do programa falando sobre o amor. E é um tema muito amplo, nós temos ainda muitas perguntas, por isso nós temos a segunda parte desse programa e nós vamos continuar falando com as nossas especialistas, as nossas dúvidas. Então acompanhe-nos, fiquem ligadinhos. E já voltamos, e para continuar a nossa conversa com a Camila, que é psicanalista e terapeuta de casais e família. Camila, gostaria de perguntar para você, existem diferentes linguagens do amor e quais são elas? Existe, sim. É um estudo muito legal do Dr. Gary Chapman, que chama 5 Linguagens do Amor, né? Onde, qual que é o objetivo, né, da gente entender e conhecer essas linguagens? Se eu tenho uma linguagem de amor e o outro tem outra linguagem diferente da minha, é como se eu falasse inglês e o outro falasse chinês. A gente não consegue se comunicar. Então, por isso que é muito importante nos relacionamentos eu entender a minha linguagem do amor e conhecer a linguagem do outro, né? Então, segundo a teoria do Gary Chapman, a gente tem essas 5 linguagens. A primeira seria palavras de afirmação, que são aquelas pessoas que se sentem amadas através de palavras que precisa ser verbalizado, palavras de incentivo, palavras de afirmação, palavras de reconhecimento, tá? Depois, e pode ser verbalizadas ou podem ser escritas, né? E hoje em dia, com as redes sociais, a gente pode dizer que meme é palavra de amor, que emoji é palavra de amor, que gif é palavra de amor, né? É uma linguagem, né? Depois a gente tem tempo de qualidade, é aquela pessoa que está em estado de presença com o outro. Então, se eu vou te convidar para a gente ver uma série juntos, é para a gente ver aquela série juntos, aquele filme juntos. Não é para um estar vendo a série e o outro estar no telefone, né? Isso não é tempo de qualidade. Depois a gente tem presentes, e aí presentes não necessariamente pelo valor do presente, né? Podem ser presentes confeccionados, né? Podem ser presentes achados. Então, daqui a pouco eu saí na rua, estava passeando, eu vi uma flor, eu peguei essa flor, eu estou levando para você. Eu passei no mercado e eu comprei o bombom que você gosta, estou levando para casa. Então, assim, presentes confeccionados, criados, comprados, né? Então, isso o presente, ele diz o quê? Que eu dediquei um tempo do meu dia para trazer algo que eu sei que você gosta, importante para você, tá? Depois a gente tem atos de serviço, né? Que é uma linguagem muito importante, que é aquilo em que eu não preciso fazer, né? Aquilo, por exemplo, é uma responsabilidade do outro, mas eu faço por ele. Então, você imagina você chegar em casa depois de um dia que você trabalhou bastante e a casa já está limpa, os filhos já foram dormir, a janta já está pronta. Por quê? Porque o outro fez aquilo, né, para você, para te receber, né? Ele foi lá e daqui a pouco, não sei, levou o carro para manutenção, ele pagou um boleto para ti, ele levou os pets para passear, que era algo que você faz, mas daqui a pouco, no momento você está cansada, né? Então, ato de serviço é isso, é eu fazer para o outro, algo que eu não precisaria, de repente, que não estava nem acordado, mas eu faço para exonerar ele daquilo. E a quinta linguagem do amor seria o toque físico. E aí o toque físico não necessariamente a gente está falando só de sexo, a gente está falando de beijo, de abraço, de carinho, de cafuné. São as pessoas que são mais sinestésicas, né? Que precisam daquele toque do outro. E a gente vê isso nas amizades, nas relações familiares e principalmente nas relações amorosas. Aí você imagina uma pessoa que tem como linguagem do amor a palavras de afirmação, ou seja, ela precisa ouvir do outro que ela é amada, né? Eu preciso ouvir um eu te amo todos os dias, mas a linguagem do outro, daqui a pouco, do companheiro, é atos de serviço. Aí ela chega em casa querendo, nossa, como você tá linda, né? Nossa, que maravilhosa, né? Nossa, como eu te amo, querendo receber qualquer tipo de palavra de afirmação, e a pessoa foi lá e já estendeu a roupa, né? E já deixou o jantar pronto, e já lavou a louça. Ela está dizendo que ama também, mas não do jeito que a outra pessoa necessariamente precisa receber essa linguagem.
Por isso que é bem importante a gente equalizar isso e conhecer as linguagens do amor nos nossos relacionamentos, né? Para poder casar e dar um pouquinho daquilo que cada um precisa para se sentir amado. E dentro dessa linguagem do amor que você está falando aí, seria bom então eles verbalizarem isso, no caso, falar, olha, eu quero ouvir de você que você me ama, não basta você arrumar a casa para mim, eu preciso ouvir, porque eu acho que muitos problemas em relacionamento seriam evitados se cada um pudesse saber o que o outro parceiro tem necessidade. Ter um balance, não? Sim. Dessa linguagem, não ser tanto de uma do que a outra, mas ter esse balance, não? Exatamente. É porque eu tendo a fazer pelo outro aquilo que é bom para mim. Então, se é bom para mim, a casa tá limpinha, a janta tá pronta no final do dia, que isso iria me realizar, eu acabo fazendo para o outro e esqueço que o outro não quer aquilo. Que para o outro é mais importante ele receber um abraço, ele receber um beijo, ele ter tempo de qualidade, ou ele querer um presente daqui a pouco, né? Tem pessoas que se sentem muito amadas com um presente, com qualquer tipo de presente, e ela não quer ouvir o eu te amo. Então, por isso que os exercícios de conexão dessa comunicação, eles são importantes e fazem parte do processo terapêutico, principalmente quando a relação está em desequilíbrio. Uma das primeiras coisas que a gente faz é estar equalizando ali, equilibrando essas linguagens do amor, né? Fazendo que cada um conheça a sua e através desses exercícios que cada um consiga se sentir mais amado, né? Mais reconhecido dentro daquela relação. Por isso que é importante as pessoas terem em mente que a relação é duas pessoas, não? É verdade. Nunca pode ser uma pessoa, tem que ser das duas, partir das duas pessoas. Exatamente. Exatamente. A responsabilidade da relação, de qualquer relação, é de cada um, né? Não é um que é culpado. São dois responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso daquele relacionamento. Nós estamos falando de pessoas adultas, né? Então, essas pessoas são responsáveis pelo sucesso do seu relacionamento e do seu amor. E na nossa criação e nosso ambiente familiar, como afeta isso no nosso amor? Afeta muito, até porque hoje a gente fala tanto de relacionamento abusivo, tanto de relacionamento tóxico, e aí quando a gente não tem uma referência de relacionamento saudável na nossa vida, muitas vezes desde a infância, né? Então, assim, seja por passar por processo de alienação parental, seja por processos de violência mesmo, né, dentro de casa, porque infelizmente, as nossas primeiras relações tóxicas e abusivas a gente vive dentro da nossa própria família. Então, a gente vai entendendo que aquilo ali é amor, a gente vai entendendo que aquilo ali é afeto, a gente vai passando por processos de desconstrução, fragilidade e vulnerabilidade da nossa própria autoestima, e aí a gente vai aprendendo a receber isso nas nossas relações depois de amigos, depois no trabalho e depois nas nossas relações amorosas. Então, todos os nossos processos de construção da nossa identidade, do nosso ego, da nossa autoestima, elas vão impactar muito na forma como eu me relaciono com o outro e daquilo que eu entendo como o amor, né? Principalmente hoje que a gente sofre tanto com a violência psicológica, né? Com o abuso emocional, né? Que faz com que muitas mulheres, infelizmente, por elas nunca terem recebido um tapa, elas não consigam, né, entender que estão em um relacionamento abusivo, né, que estão em uma relação tóxica. E isso acaba afetando muito, porque se elas vêm de um ambiente, né, se as pessoas vêm de um ambiente onde isso é comum, né, no processo delas de vida, elas vão se relacionar com um parceiro que também faça isso, ela vai entender que isso é amor, afinal de contas ela recebeu isso dos pais, ou daquelas pessoas que eram referência no ambiente familiar, né, e aí ela vai acabar repetindo isso. Então nós precisamos sim falar para as pessoas o que é um relacionamento saudável, né? Buscar referências disso, seja na nossa cultura, né? Seja nas relações com amigos e família, para que a gente possa entender aquilo que é saudável para a gente também. E existe uma certa pressão social para que as pessoas estejam num relacionamento hoje em dia? Porque a gente ouve muito, né, aquela tia nas festas de família que chega para o jovem, é namorada. E o jovem fica, ai meu Deus, eu tenho que dar alguma resposta. Existe sim, existe uma pressão. Olha, eu vou te dizer que aquela tia enxerida, tá? Ela não faz a pergunta só para os jovens, não. Ela faz, como isso impacta, né? Nós mulheres, não interessa se a nossa idade, não interessa a nossa carreira, não interessa se o nosso sucesso
né, o que a gente fez, para onde a gente viajou, né, as nossas promoções, né, o quão próspera a gente possa estar, o quão bonita a gente possa estar se sentindo bem, né, em termos também de saúde emocional, né, parece que sempre seremos validados se temos um parceiro ou não, né? No caso dos homens, isso não é tão cobrado quanto é cobrado das mulheres. Então, eu vejo mulheres que já tiveram mais de uma relação, já passaram de 50 anos e ainda tem aos pais, alguém, aquela tia, enfim, uma prima, que está perguntando, tá, mas e aí, esse coração, como é que tá? Né? E essa relação, quando é que vem? Porque, olha, porque quando é nova, a gente não pode ficar com a titia. Mas e quando já é titia, a gente também não pode ficar sozinha, né? A gente tem que ter alguém para cuidar da gente, né? Ou para ser salvo de algum lugar. Então, existe sim uma pressão muito grande da sociedade ainda, né? Isso já está em processo de desconstrução, mas a gente precisa entender que nós somos indivíduos muito singulares, nós temos necessidades diferentes. É claro que uma relação vem para nos acrescentar, e acho que hoje atrapalha entender que muitas pessoas ficam em uma relação onde elas são diminuídas e são fragilizadas, né? E que, sim, antes só do que mal acompanhado, né? E que o meu valor não está em um relacionamento e não está no outro, né? Pelo contrário, né? Isso não é o meu valor, né? É o meu valor como pessoa, ele não pode estar em uma relação. Eu preciso entrar em uma relação já com o meu valor. Inclusive, as pesquisas indicam que os solteiros, né, as últimas pesquisas realizadas indicam que os solteiros estão mais felizes. Por quê? Porque eles têm tempo, têm disposição, disponibilidade para encontrar outras coisas que trazem felicidade, né, na vida, e não só nos seus parceiros românticos, né? Então é importante a gente aprender aí também nesse processo, para a gente poder responder para a tia, né, no almoço no final de semana. Ter a resposta certa para essa tia enxerida, né? Exatamente. E como saber o tempo certo para entrar nessa relação? Com toda essa pressão da sociedade. Uhum. Então, acho que há um tempo para entrar, né? Um tempo que você se sente confortável, um tempo que você se sente segura, um tempo onde você está percebendo que existe a reciprocidade, e há o tempo de você também entender quando daqui a pouco, seja os seus valores de vida, o seu propósito, ele está mudando, e daqui a pouco aquela pessoa ela não acompanha mais você nisso, né? Porque as pessoas também elas vão amadurecendo e vão tendo objetivos de vida diferentes. E daqui a pouco é tão ruim, né, quando a gente vê uma pessoa dedicada, né? Uma relação ela é feita pelos dois, e daqui a pouco a gente só tem uma pessoa remando naquele barco, e o outro ali usufruindo como se estivesse sempre de férias, né? Então é importante a gente entender o quão confortável eu estou nesse relacionamento para entrar, né, para poder construir, não construir sozinho, né? E também entender o momento em que eu preciso sair dele, aonde eu entendo que eu já fiz tudo, né? E que eu não tenho mais reciprocidade, né? Onde eu consegui ceder, onde eu consegui relevar, aonde eu consegui permitir, aonde eu consegui passar por cima de coisas que inclusive eu achei que não conseguiria antes, né? E a maturidade traz isso pra gente. E daqui a pouco eu vejo, olha, eu estou fazendo por dois. E uma relação, né? Eu não posso fazer por dois, eu não posso trabalhar por dois, né? O outro precisa construir isso comigo. Então podemos dizer que podemos ser felizes solteiros? Com certeza, né? Com certeza, como já foi falado, inclusive aqui, para a gente ser um bom par, a gente precisa ser um bom ímpar, né? E a gente pode ser, e a gente não tem data, inclusive, para a gente encontrar, né, um bom par, desde que eu seja um bom ímpar. Então, assim, eu posso ter um ótimo relacionamento aos 20, assim como eu também posso encontrar um excelente par na minha vida com 60, com 70, né, com 40, enfim, a gente só precisa estar aberto, disponível para isso e não permitir, né, nenhum tipo de agressão contra nós mesmos, né? A gente não pode se tornar a principal abusadora das nossas vidas, né? Então a gente precisa ter espaço para ser feliz, mas não colocar a minha felicidade na mão de outra pessoa, né? Para achar que só ela, né, vai me fazer feliz e daqui a pouco ela tem que vir com aquele como para satisfazer todas as necessidades, enquanto muitas vezes eu nem estou olhando para elas. Então, com certeza, os solteiros que estão investindo na sua saúde emocional, que estão rompendo os seus silêncios aí, as suas barreiras, com certeza eles vão encontrar alguém que também vai ter essa disposição, essa disponibilidade para amar e ser amado. Como a gente falou antes, né, Sandra? Ser feliz individualmente e encontrar uma outra pessoa feliz e os dois serem felizes juntos, não é?
Exatamente. Ou para segurar a sua mão no momento em que você estiver triste, para te acolher também, né? Porque o relacionamento, por melhor que seja, ele não é só aquela euforia, ele não é só aquela coisa boa. A gente vai passar por processos de saúde, a gente vai passar por processos de doença, a gente vai passar por processos de luto, de perda financeira. E o amor ajuda a construir, ajuda a solidificar, ajuda a passar por isso quando se tem amor de verdade. O amor não vai abandonar o outro no momento de vulnerabilidade, só porque agora ele não está na sua melhor performance, né? Então é bem importante a gente estar com tudo isso bem claro dentro de nós, inclusive poder passar isso para o outro, para ter segurança e também entender qual é o tipo de segurança que o outro nos oferece. É porque é bom, isso que a senhora falou agora, o amor ele vem com tudo, não? Vai ter esses momentos difíceis, vai ter momentos que a pessoa vai estar doente, pode ter momentos que ele tem problema na família e tudo isso. Perdas. A pessoa que ama, ela vai estar ali para suportar a pessoa, para ajudar a pessoa naquele momento difícil. Sim, é verdade. Exatamente. Isso é bem importante. O amor, ele é lindo, inclusive naquilo que não é tão bonito assim. A gente gostaria de agradecer muito, Camila. E você gostaria de deixar um conselho, uma consideração final sobre o amor para as pessoas que estão nos assistindo agora? Então, eu agradeço muito a participação aqui, o convite. E eu acho assim que as relações, né, assim como qualquer tipo de relação, ela nos adoece, mas ela também nos cura. Então, assim, o amor, ele é muito curador, né? Mas eu não posso amar o outro sem passar por esse processo, né, que é meu, né, e eu preciso entender o que eu preciso, inclusive, para ser amado. Né? Então, que as pessoas acreditem no amor, né, porque ele está aí, ele existe, a gente não é nada e não é ninguém sem o amor, mas eu preciso me amar primeiro para poder estender a mão para o outro, né, e aí encontrar alguém que esteja disposto e disponível para me aceitar do jeito que eu sou e não que queira me transformar em outra pessoa. Certeza. Obrigada, Camila, pela sua participação. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Nós vamos agora assistir uma matéria e nós já voltamos. Quando um relacionamento amoroso termina, você sente que o mundo está terminando. Não consegue respirar e pensa que nunca mais será capaz de amar alguém. As perguntas começam. Por que eu não valorizei meu amor? Porque eu acreditava em sua aparência, abraços, beijos e palavras. Estudos psicológicos dizem que o processo doloroso de uma ruptura dura aproximadamente 3 meses. Às vezes, isto é prolongado por uma simples razão: medo. O medo dificultará a saída facilmente. Reconhecer que temos medo do amor é o passo mais importante e muitas vezes o mais difícil para começar a superá-lo. Devemos ousar, não apenas reconhecer que temos medo de amar e de receber amor, mas também que da mesma forma que o tememos, o desejamos. No fundo, você quer ser amado e aceito por outra pessoa, mas tem tanto medo que até você mesmo pode crer que este não é o caso. Não sentir para não sofrer é uma fórmula que muitos tentam aplicar. Eles acreditam que é sempre melhor colocar um cadeado em seu coração do que deixá-lo aberto para que qualquer um entre e o estrague. Quando são abordados por um parceiro em potencial, alguém que eles poderiam amar, eles erguem paredes e os evitam, porque têm medo. Medo de se sentir vulneráveis. Medo de que as feridas deixadas por outros sejam reabertas. Lembremos que o amor não faz mal. Pelo contrário, enriquece uma pessoa que ama de forma saudável. Fará com que você se sinta forte e seguro. E ainda não acabamos. Como a gente viu na matéria, amor vai, amor vem. E quando um relacionamento acaba, ficam a dor e a desilusão, né, Sandra? E para nos ajudar um pouquinho mais a falar, entender sobre isso, nós temos conosco a Renata Davi Mariano, que é terapeuta do amor. Como vai, Renata? Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Agradeço a disponibilidade de estar aqui compartilhando com vocês.
E sugiro que todos prestem muita atenção no que a gente vai falar a partir de agora, que se você vive num relacionamento que não supre as suas expectativas, ou você ainda não vive um amor feliz, a gente vai te ajudar como uma ponte a chegar do outro lado aí, em busca da felicidade. Ai, que bom. Então, Renata, como a gente viu na matéria, existem pessoas que ao sair de uma relação criam como que mais ou menos um trauma de entrar numa próxima relação. Mas existem pessoas que mesmo não tendo tido essa experiência, ainda assim, por verem outras pessoas passarem por isso, têm medo de entrar numa relação. Então, existem essas pessoas, assim, esse tipo de pessoa que tem esse medo? Existem e não são poucas, né? A maioria das pessoas que hoje estão no relacionamento e são infelizes, elas carregam uma série de medos. Tem um termo que eu quero falar para vocês que ele vem da filosofia, ele vem do grego que chama filofobia. O que é isso? Todo mundo já ouviu falar de fobia, né? Fobia representa medo e filo é amor em grego. O que quer dizer isso? É um medo de amar. Não sei se vocês já conheciam esse termo, mas algumas pessoas, elas desenvolvem medo, assim como tem algumas pessoas com medo de aranha, de palhaço, os medos, né? O medo de amar. E por que isso acontece e por que isso é tão danoso hoje em dia para as pessoas serem felizes no amor? Porque esse medo, ele é uma repulsa, ele gera uma dor, um desconforto, justamente por experiências anteriores, ou que a mesma pessoa viveu, ou que ela viu pessoas, os seus modelos, os seus professores de amor lá atrás, da sua infância, da sua história, passando, elas acabam desenvolvendo. E o que acontece dentro do nosso cérebro? O nosso cérebro é assim, ele pensa, poxa, já passei por uma dor. Quando eu vou sentir uma dor novamente, o que ele faz? Repulsa, a gente chama de mecanismo de luta ou de fuga. A tendência é que a gente vá lutar contra isso, mas principalmente a gente vá fugir. Ou seja, esse medo, ele gera fuga de relacionamentos. E como superar esse medo? Esse medo, na verdade, a primeira questão que tu precisa entender, eu sempre chamo, né, para minhas alunas, dentro dos meus métodos, é curar o seu coração. Eu tenho um mecanismo e uma forma única de pensar, e eu vou falar para vocês, eu tenho certeza que todo mundo que nos ouvir vai entender que faz sentido. Na verdade, a gente está preocupado com o outro, o que o outro faz para mim, ou como o outro reage a mim, a tal do termo do relacionamento tóxico abusivo pautado no outro. E eu costumo dizer que a maioria dos problemas de insegurança e medos de relacionamentos, ele parte da própria pessoa. Ela carrega uma dor consigo que é tão grande que vai virando que seria um gatinho, sabe aquele gatinho que às vezes ele arranha, mas a gente não tem tanto medo assim, a gente torna isso um leão. Ou seja, a gente só consegue ser feliz com o outro e ter a reciprocidade com o outro, que é um dos princípios do relacionamento, fazer com que o outro me ame, goste de mim, eu seja uma pessoa amada e desejada pelo outro, quando eu curo aquilo que está dentro de mim, através de olhar para aquilo que já aconteceu. Eu gosto de dizer que nós somos tipo um elástico, né? A gente tem que flexibilizar nosso pensamento. O que é isso, Renata? A gente tem que entender uma experiência não define a minha história. Não é porque lá atrás eu já vivi isso que isso vai se repetir dentro de mim. E para isso, que eu quero dizer para vocês, é mais do que um processo terapêutico que a gente trabalha nos métodos de falar, de pensar sobre isso, é através de técnicas que tu faça tu sentir uma emoção diferente ao pensar no amor. E tem pessoas também que elas têm medo, elas estão no relacionamento, mas elas vivem esse relacionamento com medo que esse relacionamento termine. Deve ser um pesadelo estar num relacionamento assim, né? Por que existe esse tipo de pessoa e como ajudar esse tipo de pessoa? Exatamente isso, né? Então ela consegue desenvolver o medo de se relacionar dentro da própria relação. A gente chama isso de ciclo de rejeição interna. O que é? A pessoa lá atrás, seja na sua infância, alguma coisa, uma memória que ela nem sabe, que a gente chama de inconsciente, ou uma memória que ela tem consciência, causou isso, ela se sente rejeitada. Ou ela foi rejeitada pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou lá na escola, ela sofreu algum processo de bullying, ou num relacionamento ela foi traída, ou nesse próprio relacionamento ela vê indícios que fazem ela se sentir mal, e ela vai aumentando esse ciclo de rejeição. O que é esse ciclo de rejeição, Renata? É igual bola de neve, tu imagina? Que vai ficando cada vez maior, e cada vez maior, e cada vez maior, e a pessoa, pasmem, ela começa a ter uma série de atitudes que reforcem isso, porque ela diminui os pensamentos positivos dela mesma, os pensamentos positivos que ela tem no marido dela, do tipo, viu, ele fez tal coisa, eu esperava que ele me mandava mensagem, eu esperava que ele ia me elogiar, ele não fez, eu acho que ele não me ama. Automaticamente, olha o que é a causa, cada pensamento nosso
gera um comportamento, uma ação. Então, se ela tem uma sensação de que eu não sou amada, o outro não me ama, eu sou rejeitada, eu nasci para ser rejeitada, ela vai lá e tem uma série de atitudes ruins. Aí ela não age bem com o outro, ela cobra o outro, ela exige, ela tem uma alta exigência muito grande, ela acha que nunca tá bom o suficiente. Consequentemente, ela age dessa forma e repulsa o outro. Ou seja, o problema com o outro começou nela, onde ela alimenta essa série de crenças. Aí o outro não trata ela bem, porque o que a gente faz? O outro também reage assim, luta ou fuga, vem uma ameaça, vem que só briga contigo, só te enche o saco, como a gente diz comumente, né? Vai lá, o cara chega em casa, como a gente diz, e ela briga, e ele briga de volta, e ele faz o quê? Ah, poxa, é tão ruim ficar nessa casa, eu não quero mais saber, eu não sei se eu te amo ainda. E ela valida a tese lá do ciclo de rejeição, viu? Não nasci para ser amada. Ou seja, dentro da relação, ela se torna destrutiva por uma série de pensamentos negativos que ela tem, onde a única cura está dentro dela. As minhas alunas fazem isso, elas curam nelas e a relação com o outro muitas vezes não muda. O marido é o mesmo, mas ela tem uma relação completamente renovada. Então podemos dizer que tudo começa com pensamentos autossabotadores, né? Perfeito, é isso que eu ia falar. A pessoa, quando ela tem um pensamento ruim sobre uma sensação de não ser amada, filofobia, que é o medo de amar, ou um ciclo de rejeição que ela tem, uma rejeição interna, ela começa a se autossabotar. E aí, na autossabotagem, ela tem uma série de atitudes que reforçam isso para ela e automaticamente dizem, viu? Relacionamento não é bom, viu? O outro me fere. E aí, consequentemente, ela fica de novo nesse ciclo de repetição negativa dentro dos relacionamentos. Ela pode procurar outra pessoa e dizer, a solução é sair. Não, a solução não é sair. Tanto que eu sempre digo, quem vai buscar um outro relacionamento porque acabou de sair de um, não pense que com o outro vai ser diferente. A dor, a sombra, vai te perseguir aonde tu for. Porque enquanto ela tiver essas inseguranças dentro dela, ela só vai trocar de parceiro, mas o problema vai continuar ali, né? Completamente. Hoje eu tenho uma visão muito em contramão do que a maioria das pessoas dizem, inclusive profissionais da área da terapia. Hoje a gente vê uma visão de que se não dá certo, deixa e tá tudo bem sair. E na verdade isso também é um processo de fuga. Porque ao invés de eu entender o que está em mim causando essa dor, esse desconforto, e trabalhar meu processo de melhora, eu entendo que sair da relação, e a gente tem uma sociedade hoje muito grande que prolifera isso, a normalização da separação e dos divórcios, fazem com que isso seja uma possibilidade muito flexível, muito fácil. Ah, se não der certo, se eu não gostar, tá tudo bem, eu saí. E aí eu digo que é o maior processo de negação e de fuga que a pessoa tem. Ao ponto de que antes dela sair, de fato, se isso existir, essa possibilidade, ela tem que fazer um trabalho dentro dela. Depois, se ela chegar à conclusão que mesmo assim aquilo não faz sentido para ela, aí ela saia. Mas sair é muito mais fácil, é uma facilidade. Do que tratar, né? Uhum. E é verdade que o amor pode acabar? Na verdade, eu sempre digo que o amor não acaba. Não, o amor não acaba. O amor, ele fica maquiado. Vamos imaginar agora que a gente, lá na gestação, eu sou mãe, né? E eu sempre quero contar esse adendo aqui da minha história. Não somente eu sou uma profissional com formação em psicanálise, mestrado e todas as minhas formações técnicas de mais de 14 anos. Eu simplesmente, principalmente, vivo um amor. Eu vim de separação, eu hoje vivo um casamento muito feliz, com uma alma gêmea, que eu digo, e eu sou mãe. E por que eu quero contar isso? Porque quando a gente tem um contexto prático na nossa vida e eu vivo um relacionamento, eu dia após dia lapido isso em mim e, consequentemente, ajudo pessoas a se lapidarem. Então, é muito fácil falar, a gente falar lá como profissional e como terapeuta aqui do amor, sendo que a gente não vive isso no amor. A gente vai falar com o nosso conjunto de crenças, que vai replicar uma sociedade com relacionamentos ruins. E por que eu tô contando isso, né? Porque eu lembrei a história de ser mãe. E quando eu, lá na minha gestação, a gente tem um negócio que todo mundo que é mãe sabe, né? Tem uma mancha que pode se formar chamada melasma. O que a gente faz com o melasma quando a gente tem a melasma e se desenvolve na gestação? A gente cobre com maquiagem. O que eu quero dizer isso em relação ao amor? Que o amor existe, mas ele está maquiado. Ou seja, o melasma existe, mas eu maquiei ele para cobrir ele. O que é isso, então, na prática, Renata? O amor, ele está aí. O amor, que vem de todas as pautas, todas as construções da admiração, da comunicação, do tesão, né? Todas as coisas que precisam estar relacionadas à atração física, elas foram maquiadas pelas dores,
pelos sofrimentos, pelas bagagens que eu carrego. Eu costumo dizer o método ilha, né? Quando a gente chega no amor, a gente fica igual tu vai para uma ilha com teu marido, uma ilha deserta. Tu levou as tuas bagagens, ou seja, o que tu já viveu no amor, o que tu já viu pessoas vivendo no amor infeliz. E tu chegou lá com a tua bagagem, tu abriu a tua bagagem, despejou tudo e ele despejou as dele. Só que o que acontece no meio dessa jornada? Vocês precisam lidar com as intempéries, com a tempestade que surgiu. Porque estava linda aquela ilha paradisíaca, vocês curtindo o amor, pairou uma nuvem negra. E aí eu começo a ver que o outro não supre as minhas expectativas, que não é como eu sonho, como eu idealizo. E aí como eu lido com isso? Rejeitando ele. Na rejeição que eu faço com o outro, com os defeitos do outro, entender que ele é um ser humano falho como eu começo a entender que não existe mais amor. Mas ele existe. Ele só está maquiado com as dores, os sofrimentos, as cobranças, as chatices do dia a dia, a convivência que se torna chata e desagradável. E quais são alguns erros que podemos gerar crises em um relacionamento? Olha, os erros, o principal deles, eu vou apontar uma coisa que todo mundo aí tem, eu creio que vocês tenham, a gente carrega também e trabalha todos os dias, chamado orgulho. O orgulho é uma proteção do nosso ego para a gente estar certo, para a gente vencer os debates. E eu digo que no relacionamento as pessoas elas não querem ser felizes, elas querem ter razão. E elas começam a conversar. E elas acham que o outro é tipo um tiro. Eu falo muito isso no meu método, que parece que a gente está jogando um jogo de ping-pong no casamento. Um quer ganhar do outro, não é? Um tira a bolinha e diz, viu como eu tô certo? O outro tira e diz, viu como eu tô certo? E eu gosto de dizer, não, quem sabe a gente não é igual um jogo de vôlei de praia, porque é gostoso, né? Onde a gente precisa jogar certo a bola pro outro para a gente ganhar o jogo da vida juntos. E quando as pessoas entendem que elas querem ter uma necessidade de ter razão e ganhar do outro, elas perdem a essência de um relacionamento, de um casamento. Então, se ela conseguir entender que é o orgulho dela gritando que ela quer estar certa, porque parece que ela vai perder o valor se ela não estiver certa, e sempre disser, sim, meu amor, você está certa, ela não consegue superar uma crise. Porque relacionamento é olhar, eu mesmo, aconteceu ontem uma situação com meu marido, depois que a gente foi para o cinema, e eu olhar para ele e dizer, errei. E aí, como é que lida o nosso ego? Amaciar ele. É verdade, porque são duas pessoas com é o que você falou da bagagem, né? São duas pessoas com criações diferentes, dogmas diferentes, tudo diferente que se juntam para viver uma vida juntos, né? Então, se não houver essa compreensão de um lado e de outro, nunca vai dar certo, né? Agora, sim, pode falar. Exatamente. Eu acho que a grande questão nossa é a gente ter um controle do nosso ego, como a gente fosse domar ele, sabe, o leão, colocar ele na jaula e dizer, peraí, quem tá falando? Por que eu quero estar certa? Por que eu tenho essa necessidade? Será que eu me valido nisso ou eu me valido mais sendo feliz e reconhecendo que eu sou falha? E aí entra uma outra questão que as pessoas dizem, não, porque tu vai te diminuir para caber no outro. Eu digo, não, um dos princípios, né? Eu tenho um dos princípios cristãos, por exemplo. Eu digo, um dos princípios incríveis é a gente conseguir admitir as nossas falhas, a gente conseguir admitir que perdoar, pedir perdão, a gente é ser nobre, é uma das melhores virtudes. E aí tu vai criando uma maturidade emocional e uma maturidade enquanto ser humano que te desenvolve para outros níveis, e aí tu percebe que tu tá sempre querendo ganhar da batalha da vida, e tu tá sempre cada vez mais vazio e sozinho. E é perfeito quando os dois na relação entendem isso, né? Agora, nós também sabemos que existem relacionamentos abusivos, né, em que a mulher sofre violência emocional, violência física, mas muitas vezes por ela ter esse medo de deixar essa relação, de estar sozinha, ela acaba permanecendo nesse relacionamento abusivo, né? Então, como sair desse relacionamento abusivo? Como orientar essa mulher a sair desse relacionamento abusivo, já que ela tem esse medo de estar sozinha? Perfeito. Eu venho em contramão do que a sociedade diz e eu creio em algo que a gente tem que normalizar novamente o sacramento, o matrimônio como algo realmente sagrado. E por que eu digo isso? Embasada no quê? Porque hoje o que a gente perdeu é o princípio próprio da família, e a família é o alicerce da sociedade.
Se a gente vê, né, que as famílias desestruturadas, elas desestruturam a sociedade como um todo. E o que que acontece? Todo mundo diz, eu posso ser feliz sozinho, né? E eu digo que nós somos seres relacionais, a filosofia fala, isso é histórico, isso é antropológico. Nós trocamos com o outro para que a gente possa proliferar. Nosso legado aqui nessa terra é procriar, é perpetuação da espécie, embora hoje a gente possa ter essa possibilidade de não ter filho. E existem variações disso. Mas eu sempre. Por que que eu embasei isso? Por que que eu iniciei falando isso, gente? Porque eu sempre vou lutar pela perpetuação desse casamento. Somente em momentos de crime e violência física. Isso é crime. Isso não tem discussão. Dentro dos aspectos de violência emocional, a gente tem realmente uma responsabilidade muito grande para falar sobre isso. Porque no momento que a gente diz para a pessoa, olha, se o teu marido diz tal coisa, tu tá passando por um relacionamento abusivo. Se tu diz tal coisa e tu não vivencia a experiência dentro da família, tu vai tirar daquela mulher a possibilidade dela ser responsável por várias de algumas ações que acontecem na família. E por que que eu quero dizer isso? A gente tem que ter um elástico para flexibilizar isso, para quando houve uma história. E eu não falo isso de fora, eu falo isso de dentro, porque eu já curei centenas e milhares de famílias e de casamentos. E as mulheres achavam que estavam num relacionamento tóxico pelo que elas ouviam falar e perpetuavam depois suas feridas, que dizem aí, e perpetuam essa ideia. Quando eu comecei a ouvir mulheres, ela diz, porque meu marido me diz tal coisa. Eu falo, bom, o que que tu reage a ele? Como tu disse, quando eu paro para ouvir os homens, e eu dou a possibilidade de ouvi-los, eles dizem, mas ela também me joga isso na cara, ela também me falou isso, e ele que é uma pessoa que também está ferido, ele também carrega as dores dele, ele também quer ser feliz, ele só está respondendo aos estímulos que ele tem recebido. E o que eu vejo, que a gente, através de uma fala de uma mulher que passa um relacionamento abusivo, a gente não pode dizer que ela vive naturalmente num relacionamento abusivo. O que a gente precisa entender é que cada ação existe uma reação. E mulheres que estão em relacionamentos que elas não se sentem amadas o suficiente é porque elas têm reforço de crença sobre relacionamentos ruins, que foi o que eu falei antes. Então, na verdade, tirando a exceção da questão do crime, porque crime, violência, sim, você ligue para o 190, você peça ajuda porque você está sofrendo uma violência física. A violência emocional, ela precisa ser olhada em cada caso. Essa mulher precisa ser acompanhada e não precisa ser validada a tese através da orientação de um amigo, de família. Eu falo, opinião todo mundo tem sobre relacionamento, porque é igual a gente dizer que tu vai ao médico. Quantas vezes vocês não foram na casa de um parente lá no final de semana e vocês dizem, nossa, tô com uma dor de cabeça. Eu já sei o que é bruxismo. Não, é tal coisa, porque eu já passei por isso. Eu sempre falo, opinião todo mundo tem, mas tu tem que ter uma opinião técnica, já ter ajudado muitos relacionamentos e ser feliz no amor, para dizer que a pessoa precisa seguir XYZ. Fora isso, que eu digo para todo mundo que está ouvindo, cuidado com os conselhos que tu ouve. Às vezes eles vão te fazer mais infelizes, porque eles te dizem, sai dessa relação, onde você muitas vezes podia ser 100% responsável em melhorar isso, a partir da tua modificação e da tua cura. E depois que a pessoa sai desse relacionamento, como é que ela pode seguir em frente após disso? Na verdade, isso é bem interessante também. A gente tem os processos de luto da separação. Existe o luto propriamente de um óbito, né? Existe o luto da separação. Qual é a diferença para o luto tradicional? Passa por todas as fases, né? A fase número 1, que é a fase da negação. Não, será que a gente vai se separar? Não quero isso. Depois a fase da raiva, que a gente fica com raiva e aí joga, né, todas as nossas sensações pro outro e diz, mas ele fez isso, fez aquilo, ou ela fez isso, fez aquilo. Depois existe até uma fase da barganha, que é uma sensação de que não, vamos voltar, quem sabe eu faço isso, quem sabe eu faço aquilo, eu vou mudar, eu prometo, a partir de agora tudo vai ser diferente. E a próxima fase seria a fase da depressão. A depressão, que é um sintoma que algumas mulheres ficam, homens, enfim, né? Mas normalmente as mulheres, porque elas têm um sistema límbido aqui dentro do nosso cérebro muito mais emocional que os homens, via de regra, então elas sentem muito mais a repercussão das emoções, e aí elas vão ficar muito mal, assim, elas vão ficar 5 dias em casa, sem tomar banho, o que está acontecendo comigo? Então é a fase do luto da separação. Bom, nessa fase, e logo depois disso, a gente tem que entender o que vem depois. Esse homem, ele já assumiu outra pessoa, eu sempre digo, no momento que ele assumiu outra pessoa,
não cabe você entrar em luta com esta outra família que está se formando. Se ele assumiu outro, ele está apaixonado, você vai respeitar a fase dele, respeitar a escolha dele também, né? Porque eu vejo isso na prática, a outra se torna a grande vilã da história, né? E elas entram no processo de vitimização. Só que se essa mulher, ela for sábia o suficiente, escuta isso que eu vou te falar, se você for sábia o suficiente para entender que esse relacionamento ruim, o término desse relacionamento é uma oportunidade, talvez a única oportunidade dessa dor imensa de você olhar para dentro e curar algo que está em ti, uma ferida ou um tipo de comportamento padrão ruim que você desenvolveu, é a única forma de você se tornar uma pessoa melhor. Seja para uma pessoa que queira resgatar o relacionamento, seja para uma pessoa que queira viver um novo relacionamento. Não olhe para fora, olhe para dentro. A cura está em você. E quais são alguns mitos sobre a vida de casados? Um dos mitos é sobre isso, né? Eu preciso estar completa para me relacionar. E eu digo que é uma falácia, ou seja, é quase utopia. Eu tenho que estar completa. Vocês duas são completas? Respondam para mim. Vocês são completas? Estamos nos completando. Tentando. Estamos no processo. Quem somos completos? Eu posso ser a profissional psicanalista mais famosa do mundo, eu não sou completa, vocês não são completas. Como somos completos? É quase que ilusório a gente imaginar que nós vamos nos completar sozinho. O outro, ele vem para trazer luz para as nossas sombras e para trazer sombra para as nossas luzes. Ok, né? Ou para complementar ou para dar luz para a nossa luz. Mas é quase que a gente idealizar demais, a gente achar que eu preciso estar completo. Isso é ilusório, isso não traz eu sempre digo, né, falo para minhas clientes, eu vou te trazer a verdade e não o consolo. Por isso que eu falo contramão de tudo que a sociedade tem dito hoje, porque atendendo milhares de alunas, eu falo isso porque eu trato pessoas, elas dizem, eu nunca senti o que eu estou sentindo hoje, Renata. Tu me trouxe algo dentro de mim que parece que é um alívio. E eu falo, a gente é tipo uma enfermeira para os nossos alunos, né, os meus clientes, os meus pacientes. Eu tiro o que de fato está causando a ferida. E aí, quando a enfermeira vem, dói, né? Gera resistência, gera dor. Quando eu tiro aquela ferida, ela diz, nunca senti tanto alívio. Achar que eu me completo para que o outro possa me completar. Que eu consigo antes ser feliz sozinha para que o outro, não. É no relacionamento. E hoje a gente tem um termo que eu tenho falado muito sobre isso, que é chamado inteligência relacional. Sim, é no relacionamento com o outro que eu me torno mais inteligente. No relacionamento de trabalho, por exemplo, eu preciso lidar com o outro, eu preciso lidar com as insatisfações do outro, que o outro não acordou bem, com as inseguranças do outro, e é no outro, através do reflexo do que o outro me apresenta, que eu lido com as minhas questões. Então, não, eu não vou lidar sozinha. Se a gente fosse para vivermos sozinhos e que nós nos bastássemos, e eu me basto, essas falas de empoderamento, que só nos trazem cada vez mais vazios, e negação de coisas importantes, então por que né, eu não fui criada, o Criador não me fez sozinha no mundo? Por que eu vim para socializar? Nós somos seres relacionais e seres sociáveis. Enquanto a gente não entender isso, nós vamos continuar numa busca externa e interna que não vamos chegar a lugar nenhum. E como combater, então, esses mitos? Porque, de acordo com o que você falou, a gente aprendeu aqui, esses mitos, eles fazem até com que muitas pessoas cheguem até o seu consultório achando que a relação já terminou, que não tem mais jeito, e destruindo, às vezes, uma família por causa desse mito. Então, como desmistificar os mitos? Ah, perfeito. A primeira questão que eu sempre trabalho com elas, né, o exercício da ilha, a gente sempre vai olhar para as bagagens. Bom, a primeira coisa que a gente faz quando vai viajar, a gente, né, faz a malinha e vai com a malinha. E a bagagem, às vezes, é pesada, sabe? Eu digo, tem umas pedras, tem umas que são leves, bolas de isopor. Às vezes tem umas pedras tão pesadas, ou seja, eu vou olhar para essas pedras, vou fazer com que essa pessoa olhe para a história dela, para os medos dela, para a história familiar, os pais, os criadores, o que tem ali, sem que gere muita dor. Por quê? A gente tende a, quando começa a falar disso, a gente diz, ai, não quero olhar para isso, tenho preguiça, ai, não, me dói, né? Então, o processo de resistência, a gente vai fugir. E aí a gente não vai enfrentar. Então, a gente tem técnicas de forma bem simples que a pessoa consiga passar por isso, tirar os espinhos. Então, ressignificar essas bagagens, deixar a bagagem mais leve, tirar as pedras pesadas. Nesse momento que ela olha para as bagagens, né,
vai lá, chegou na viagem com as bagagens mais leves. A segunda questão que ela vai olhar é para a relação, né? O que tem nessa relação, o que afeta. A gente não se comunica bem, a gente está num jogo de ping-pong, parece que a gente está sempre brigando, eu não consigo entender as necessidades dele, eu só quero dizer que eu estou certa, então trabalho o orgulho. E aí, consequentemente, a gente vai para o terceiro passo, que é, quais são os nossos sonhos juntos? E aí eu quero dizer para vocês que quando a gente vai viajar, pense uma viagem, a gente é assim, eu sou assim, né, quando eu saio de casa, embora eu alinhe comigo mesma as minhas expectativas, coisas podem dar errado, a gente quer que dê tudo certo. Quando a gente casa e diz sim, a gente quer que tudo dê certo. Mas como eu vou lidar com aquela viagem que chegou lá e, poxa, o hotel era horrível, nossa, deu zica, deu BO, como elas chamam, né, deu tudo errado, ai, perdi a minha mala, não chegou, e aí, como é que eu lido? O casamento é a mesma coisa. Como que eu consigo lidar com tudo isso no dia a dia? Como eu lido com essas expectativas que eu tinha sobre mim e sobre o outro? E aí eu começo a pensar na realização de sonhos, aí começo a curtir a viagem, tá, e aí, onde a gente vai chegar juntos? Quais são os nossos planos? Só que se eu não consigo pensar em planos, em sonhos, em projetos juntos, se eu tô cheia de maquiagens, de dores, de insatisfações. Então, para isso, o resumo da ópera é método, né? Seguir uma metodologia que te faça passar por cada jornada e ficar livre aí para viver melhor no amor. Muito obrigada pela sua participação, Renata, no dia de hoje. Eu tenho certeza que as suas orientações ajudaram a muitas mulheres, muitas pessoas que estão nos assistindo no dia de hoje e que enfrentam esse tipo de problema no seu relacionamento, né? Foi como uma luz de por onde começar a buscar ajuda, e a gente gostaria muito de agradecer a sua participação. Gratidão, uma honra estar aqui, partilhar com muitas mulheres que, assim como eu, já tiveram relacionamentos fracassados, que a gente vive todas as questões do nosso dia a dia, ser mãe, ser profissional, né, todos os nossos papéis estabelecidos na sociedade que são tão importantes, mas eu só quero te dizer uma coisa: casamento é prioridade, porque ele é a base da família. Então, acolho a tua dor, eu sei o que você vive, eu sei o teu sofrimento, o quanto causa isso de insatisfação em ti, mas se existe uma coisa que eu posso finalizar para ti existe solução e ela é muito mais simples do que tu imagina. Conta comigo. Muito obrigada, Renata. Sim, e agora nós gostaríamos de convidar vocês a assistir o nosso testemunho e nós já vamos voltar para o nosso momento de romper o silêncio. Meu nome é Maria do Carmo Fernandes Pereira. Hoje tenho 70 anos. A minha infância foi bastante sofrida, assim, porque o meu pai bebia muito, né? A vida era uma pobreza muito grande, era uma miséria total. Meu pai bebia a ponto de todo dia eu ter que buscar ele junto com a minha mãe num bueiro. Eu não tinha planos nenhum de me casar um dia, por causa da situação que era a vida da minha mãe com meu pai. E assim eu vivi até meus 50 anos, porque mesmo saindo da roça, mesmo vindo trabalhar na cidade de doméstica, eu continuava com o mesmo pensamento: eu não vou me casar. Eu era uma pessoa assim revoltada, porque eu tinha a minha cabeça no casamento da minha mãe. E aquilo ficava dentro de mim o tempo todo. Mas eu saía, eu era uma pessoa que saía, eu passeava, eu viajava. Mas sabe quando você viaja com aquele problema que não sai? Só saiu mesmo quando eu vim para a igreja. Uma pessoa me convidava muito, mas eu não vim pelo convite dela. Eu vim pela Folha Universal, porque toda semana ela me levava o jornal e eu acabava não lendo. Aí um dia eu estava saindo para uma reunião e a minha irmã tinha me ligado, falou assim: Maria, aqui está todo mundo doente. Eu falei: meu Deus, como está todo mundo doente? Eu falei: o que eu faço? Quando eu voltei, a folha, o jornal estava virado numa página assim: só Jesus Cristo cura todas as suas dores. E eu falei assim: gente, esse jornal é da igreja, eu vou lá. Ali já começou a minha vida com Deus, porque naquele sábado já teve uma vigília. O pastor falou assim: você pensa que você está bem? Foi direto para mim: você não está bem, você precisa se curar. Aí eu comecei a buscar
para minha família que estava doente e para mim também. Na sexta-feira eu vinha para mim se libertar. Batizei nas águas e fui buscando, pegando firme. 4 meses depois já recebi o Espírito Santo, que eu, num propósito, eu falei assim, gente, como que é o Espírito Santo? O que é isso? Eu quero saber. E ali buscando, o pastor sempre pregava, busca, fala com Deus, lê a Bíblia. E eu falei assim, meu Deus, hoje eu tenho que conhecer o Senhor tem que entrar dentro de mim. E aconteceu. Foi, gente, divino. Eu falei, divino. E eu saí dali, assim, para falar com todo mundo o que era o Espírito Santo, já para evangelizar. Naquela semana mesmo, eu viajei para Minas para falar de Jesus para todo mundo lá. Continuei na fé, buscando. E aí, em seguida, tem uma pessoa que falou comigo assim, na época tinha uma pessoa que falou comigo assim, amanhã você pode ir para o asilo evangelizar? Eu falei, eis-me aqui. Quando você voltar, você me espera que eu quero falar com você. O que você queria falar comigo? Olha, porque eu falei para você que eu tenho uma pessoa para te apresentar. Eu falei, uma pessoa? Eu falei assim, Eu passei todos os seus telefones para ele. Eu falei assim, mas você é maluca? Passei para você vai casar. Falei com Deus, falei, olha, o pastor disse que eu vou casar. Essa pessoa disse que eu vou casar. Então, o senhor sabe quem sou eu. Se não for um especial do senhor, eu vou largar na esquina. Aí nisso, ele me liga, não demorou muito, ele me ligou. E aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Então, eu tô te ligando porque que dia que a gente vai poder falar com o bispo para marcar o casamento? Eu falei, calma, nem te conheço. A gente nem conversou. Ele falou assim, não, mas hoje eu tô certo que é você. Foi entre namorar e casar, foi 10 meses. Vai fazer agora 19 anos. Eu falo para as pessoas, não fica desacreditado, acredita. Porque Jesus transformou totalmente a minha vida. Espiritualmente, assim, interiormente, tudo foi transformado. Meu casamento é uma maravilha, meu marido é maravilhoso, servimos a Deus juntos. O Espírito Santo é tudo na minha vida. A gente não consigo nada sem ele. A igreja para mim foi tudo. Foi assim, uma mãe de verdade, porque mudou tudo, mudou a minha cabeça, mudou tudo. A igreja é maravilhosa. Vem para a Universal que aqui, dando ouvido, o que os homens de Deus pregam, lendo a palavra de Deus, não tem como dar errado. Eu sou muito grata à Folha Universal. Então, eu falo o seguinte, todos que puderem colaborar, contribuir com essa oferta para o jornal, é maravilhoso, porque quantas pessoas que vêm pelo jornal, né? E eu tive vários convites, mas para chegar até a igreja foi pelo jornal. E a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E esse é o problema que muitas pessoas têm enfrentado nos dias de hoje. Os problemas sentimentais, eles têm afetado as pessoas, gerando traumas complexos. E é isso que a gente atende até muitas pessoas na igreja, chegando com os casamentos destruídos, com o seu emocional destruído. Né, Sandra? Porque elas vão através do que elas sentem no coração, o que elas sentem naquele momento, elas não pensam. E como a gente aprendeu até no programa que as nossas convidadas falaram em tudo, que esse amor ele vem dos dois, não
Não é só de uma Exatamente. pessoa. Então você que está vendo, você hoje aprendeu. Esse amor, para poder funcionar, ele tem que ser de duas pessoas. É como o nosso relacionamento com Deus. Para esse relacionamento com Deus funcionar, a gente tem que dar, e Deus também dá dele para a gente. Aí começa a vir essas bênçãos, essas vitórias, essa diferença. No casamento é a mesma coisa. Sim, e a gente não pode esperar entrar num relacionamento para ser feliz, né? Nós temos que estar felizes, completas, né? Antes de entrar em um relacionamento, porque se eu entro num relacionamento buscando felicidade no outro, eu vou entrar num relacionamento tóxico, porque eu vou exigir muito dessa pessoa, eu vou exigir que ela me faça feliz, quando na verdade eu já tenho que estar feliz sozinha, para que eu possa unir a minha felicidade com a de outra pessoa, né, Sandra? E a melhor maneira de você ser feliz com você mesmo, ter essa felicidade verdadeira, é você ter isso com Deus também. Por isso que nesse momento a gente gostaria de convidar vocês para essa oração, para você estar bem e para você poder amar outra pessoa. Então vamos fazer a oração agora juntas? Por favor, feche os seus olhos. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Meu Deus, entramos agora diante da Tua presença. E, meu Deus, eu quero te pedir por cada pessoa que está assistindo agora, meu Pai, esse programa. Essa pessoa que nesse momento se está encontrando triste, meu Deus. Ela está se encontrando, meu Pai, no momento que ela está sentindo uma angústia, uma depressão. Talvez ela está passando uma separação. Talvez essa mãe está vendo o seu filho sofrer, a sua nora sofrer, meu Deus, porque não há amor. O amor aparentemente acabou. Mas eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor visita agora, meu Pai, e venha transformar essas vidas, venha transformar esse casamento, meu Deus, venha transformar, meu Deus, essas famílias, Senhor Jesus, venha operar agora, meu Deus, mostra o Teu poder agora, meu Pai, sobre a casa deles, Senhor Jesus, meu Deus, talvez essa pessoa, meu Deus, está passando essa separação que está afetando, meu Deus, essa criança, esse jovem talvez agora está no seu quarto vendo esse programa e está vendo tudo que foi falado, está passando com a família deles e já está afetando eles, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, que passes agora, meu Deus, sobre essa criança, sobre esse jovem, meu Pai, e arranca, meu Pai, toda essa tristeza, essa angústia, meu Pai, tudo que eles tenham passando agora, meu Deus, que seja arrancado, meu Deus, fortalece esse casamento, fortalece essa família, meu Deus, dá força para eles poder seguir adiante, dá a Tua paz, dá o Teu amor, meu Deus, esse amor, meu Deus, que ele, meu Deus, é para sempre. Vai, visita agora, meu Pai, essa pessoa, meu Deus, que nesse momento ela venha sentir paz. Você que está passando agora uma luta com a sua família, que seja marido, que seja esposa, filho, que seja quem for, pensa nessa pessoa agora, porque o Senhor Jesus vai restaurar essa família, essa pessoa. Senhor Jesus, envia agora o Teu poder, meu Pai, e restaura, meu Deus, restaura essa família, meu Deus, restaura com o Teu amor, meu Deus, com a Tua paz. Eu entrego cada pessoa, meu Deus, que está assistindo esse programa, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, e eu entrego nas Tuas mãos, meu Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba agora essa paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Estou segura que através dessa oração que chegou aí na sua casa, que o Senhor Jesus já começou a trabalhar em vocês. Sim, Sandra, e nós queremos convidar a todos que estão nos assistindo, porque nós temos uma reunião especial às quintas-feiras, né, Sandra, às 19h, chamada Terapia do Amor. Para as pessoas que querem uma ajuda nessa área da vida, uma ajuda espiritual. Temos um pastor que vai aconselhá-los com a sua esposa, né, Sandra? Sim, se você estiver passando alguma dificuldade no seu casamento, talvez você é uma mãe ou um pai, você está vendo o seu filho sofrer e você mesmo está sofrendo de ver eles assim. Os pastores também estão aí para orar pela família, inclusive você pode trazer uma foto desse familiar que esteja passando essa situação, que os pastores vão estar orando.
Sim, toda quinta-feira às 7 da noite esperamos por todos vocês e nos acompanhem nas nossas redes sociais, deixem perguntas, sugestões de temas, tá bem? E acompanhem-nos no próximo Rompendo o Silêncio. Deus abençoe. Deus abençoe.